Olá pessoal, dando sequência, portanto, ao assunto da censura e explicando para vocês o porquê de, nesse motivo, grandes empresas estarem cerceando a liberdade de expressão de pessoas, organizações, aplicativos, sites que eles consideram aí de extrema direita. Na verdade, é sim uma limitação política e social que acontece nesse momento. E para deixar evidente a situação de controle de narrativa que acontece nesse instante, observem por favor aqui o meu próprio canal, que já sofreu um strike do próprio YouTube por causa de um vídeo que eu coloquei com o seguinte título: YouTube lixo e vacinas desnecessárias. O conteúdo desse vídeo aqui foi classificado como desinformação médica e então o meu canal sofreu o primeiro strike e o vídeo foi derrubado. Não passei nenhum tipo de informação diferente do que já está escrito, do que já foi dito pela própria comunidade científica. Não existe consenso, pessoal, com relação às vacinas, porque vacinas são apenas um dispositivo, tá? Mas eu não posso nem argumentar com relação a esse assunto. O YouTube simplesmente vai deletar, primeiro, o vídeo, deu um strike no canal e mais um strike eles derrubam imediatamente. E observem que, novamente, o meu canal já foi colocado em uma categoria que eles chamam de shadow banning, ou seja, eles banem o canal de forma a ocultar dos termos de pesquisa os nomes, os assuntos relacionados com o que eu falo, o próprio nome do canal Luz Divina e determinado assunto é bloqueado. Então, o meu canal não tem crescimento real, não tem projeção, não é sugerido nos vídeos, né, que existem aí na plataforma do YouTube. O canal Luz Divina já renasce cerceado e bloqueado. Por esse motivo, quero apenas aqui deixar registrado que censura é algo comum e corrente dentro do próprio mini universo do YouTube. Eu estou analisando aí diversos outros sites para começar a colocar material lá. Vou tirar a minha operação aqui, que é feita de forma muito simples, tentando divulgar as informações que eu considero importantes, que eu faço aqui no YouTube. Vou mover para outra plataforma e também vou criar um perfil lá no Gab, que é o concorrente direto, vamos dizer, do próprio Twitter, né? Não tenho conta em nenhuma dessas redes sociais, nunca tive interesse realmente em utilizar essas redes sociais extremamente cerceadas, limitadas, controladas. O próprio Facebook, que tem origem militar, né? Origem justamente na DARPA. O Facebook é basicamente um mecanismo de colher dados e informações das pessoas para vender depois isso para diversas empresas e governos. É muito fácil fazer um perfil social aí de uma população, de uma região, você traçar comportamentos e linhas de direção utilizando essas plataformas de mídia. É extremamente fácil. Isso é um mecanismo de controle também, tá? Toda a mídia social. Mas nesse momento eu acho importante criar uma comunidade do canal Luz Divina. Eu agradeço muito a algumas pessoas que já se manifestaram, que acompanham o meu canal e gostam das informações que eu coloco. Eu agradeço especialmente a você por estar aqui de novo, por procurar o canal Luz Divina, e justamente por esse motivo vou criar uma outra forma de a gente criar esse envolvimento de comunidade, porque o próprio YouTube limita muito as informações que eu trago para vocês. E isso que eu tenho formação em jornalismo, tá? Então, a minha formação como jornalista, eu não encontro aqui no YouTube nenhum respeito ao exercício da minha profissão ou das opiniões que eu trago aqui para vocês, das informações que eu coloco diante dos seus olhos. É extremamente complicado a plataforma como um todo. E por esse motivo vou procurar uma outra alternativa, utilizar o YouTube de forma extremamente light, né, leve nesse sentido, de não colocar nenhum vídeo completo ou apenas um link para que vocês possam assistir o vídeo completo em outra plataforma que não seja censurada. Simplesmente aqui eu coloco opiniões, nunca ameacei ninguém, nunca coloquei em risco nenhum tipo de pessoa, apenas coloco informações diante dos visitantes, de você que acompanha os vídeos, tá? Agora, dando sequência, portanto, à informação de por que, pessoal.
Por que nesse momento essas grandes plataformas estão censurando determinados sites e aplicativos para disseminação de informação? Como vocês bem sabem, naquele meu vídeo anterior, o Senado americano é extremamente corrompido, a política americana é fadada, pessoal, ao fracasso, da forma com que é trabalhada, da mesma forma que o Brasil. Por que o Brasil não vai para frente? Porque toda a classe política é corrompida, é suja. Toda a classe, por exemplo, do judiciário, tá? Falando das altas esferas aí do poder, especificamente do STF, existem, pessoal, pessoas que não estão atuando de forma democrática. Ou seja, não pensam no bem da população, eles legislam em causa própria. Políticos agem em causa própria. E toda vez que um grupo age dessa maneira, obviamente vai causar o caos. E é justamente isso que eles querem. Eles querem criar o caos na população, eles querem criar o caos social, econômico e político, porque assim um determinado grupo implementa a sua ordem. A ordem através do caos é uma prática que é utilizada há pelo menos 200 anos no cenário global e político. Nesse momento, estamos observando justamente um desses desdobramentos, que é a censura de determinada plataforma, de determinado grupo de pessoas, porque acontecerá nos próximos dias, aí até o dia 21, 22 de janeiro, nos Estados Unidos, o presidente Trump, como você sabe, foi colocado diante de uma situação extremamente difícil. Por quê? Foram identificadas de forma clara milhares de casos de fraude. Milhares de casos de fraude. A empresa Dominion, que fornecia lá o serviço de tabulação, né, de verificação dos votos nas eleições, extremamente comprometido com interesses de outros países, entre eles Itália, China, Alemanha, Paquistão. Os dados da eleição não eram processados no próprio país, eles eram transmitidos para outros países. A manipulação dos votos acontecia em outros países e era transmitida de volta aos servidores. A manipulação de dados foi comprovada pelos próprios funcionários que fizeram centenas de depoimentos, tá? Todos estes estão já diante da justiça, mas o Senado americano resolveu não observar nenhuma dessas denúncias. Nenhum senador colocou em contestação o resultado da eleição. Simplesmente aceitaram o resultado dos estados e deram a vitória ao Joe Biden. A família Biden tem um histórico de crime real e efetivo. Na Ucrânia, pessoal, o filho do Joe Biden conseguiu um emprego extremamente lucrativo, tá, para a família, negócios escusos com a própria China em diversas situações que o próprio notebook do Hunter Biden, que já está em posse do FBI, contém não só evidências claras de pedofilia, mas também de extrema corrupção. No entanto, o Senado apenas observa a questão de forma parcial, de forma míope, e que privilegie, obviamente, os interesses da China. Por que essa movimentação tão forte de censura imediatamente ao público que seria de direita, tá? Ou vamos considerar o público americano relacionado ao Trump? Porque o Trump fará isso aqui, que é a declassificação de registros, de processos, de informações que tenham mais de 10 anos. Porque existe muita informação hoje que é cerceada, que é limitada de forma governamental. Eventos, por exemplo, relacionados ao próprio 11 de setembro, informações reais que revelam quem está por trás dos reais criminosos que estiveram aí por trás dos ataques de 11 de setembro, essa informação já poderia ter se tornado pública.
E o Trump vai agora literalmente colocar essas informações e algumas outras diante do público, utilizando justamente essa declassificação de documentos. E isso está apavorando a classe política, o Deep State, uma série de personagens extremamente do mal, pessoal, estão apavorados com o que está por vir. Não existiria necessidade de existir esta censura nesse momento, sendo que o Trump, em breve, deixaria a posição de presidente dos Estados Unidos. Por que eles não podem esperar 2 semanas? Porque eles estão extremamente apavorados com esta situação. O medo deles é tão grande que eles querem derrubar todos os canais possíveis para a distribuição dessas informações no momento que serão divulgadas. Esse passo de censura tem um viés político extremamente claro. Eles querem cercear, limitar e muito a capacidade de divulgar essas informações no momento que forem colocadas diante do público. A mídia, a grande mídia tradicional, ela é apenas um braço de propaganda, tá? Existe nos Estados Unidos uma operação conhecida chamada de Mockingbird, tratada pela própria CIA, que utiliza as grandes redes de televisão para passar para a população apenas uma narrativa. Essa mídia Mockingbird, o que ela faz? Ela coloca diante das pessoas apenas um tipo de informação, um viés, normalmente esse viés com características de esquerda, de limitar a liberdade de informação, não dando chance para diversidade de opiniões. A mídia se coloca numa posição literalmente de gatekeeper. Eles selecionam a informação que você vai receber. Não existe essa condição de passar múltiplas opiniões diferentes. Eles passam apenas uma versão para você. E é essa estrutura de poder que eles querem manter também na internet. Eles querem limitar a sua capacidade de receber informações, cerceando, portanto, várias plataformas, cerceando tópicos. Eu já falei no meu canal, né, que já foi excluído. Eu havia gravado um vídeo aí, acredito que foi em junho ou julho, que já naquela época o próprio Twitter estava deletando canais que tratavam, por exemplo, do informante Q, do famoso aí QAnon. Por que deletar perfil de pessoas que falavam desse tópico? Porque eles querem limitar, eles querem controlar, pessoal, esse tipo de informação para que você não tenha acesso a ela. Simplesmente isso. Isso é censura. Uma censura tecnológica extremamente clara. E hoje, esses grandes meios de comunicação estão por trás de um movimento de censura política extremamente evidente. Aí estamos hoje, por exemplo, no dia 11 apenas de janeiro, e isso fica claro. Eles estão apavorados com a possibilidade do Trump divulgar essas informações sigilosas que vão colocar diante das pessoas a verdadeira podridão, não só dos Estados Unidos, como elementos globais de atuação. A questão aí de nem mais de 10 horas, acredito 10 horas atrás, houveram diversos blackouts, pessoal. Blackouts lá no Paquistão, também houveram blackouts na Itália, especificamente lá no Vaticano, blackouts também em Berlim. Ou seja, percebam que nos países em que este software Dominion foi identificado mandando dados de forma inexplicável, aconteceram blackouts sincronizados, operações, acredito eu, de forma opinativa, estão acontecendo justamente nesses países. Vão colocar, pessoal, acredito que em breve, essas informações todas diante do público, e a grande mídia, os grandes meios de comunicação, essas grandes empresas, que hoje existe o termo chamado de Big Tech, lá nos Estados Unidos, as grandes empresas de tecnologia estão literalmente apavoradas com a possibilidade de uma rápida disseminação dessas informações e, portanto, começou de forma muito forte a limitação de qualquer possibilidade de distribuição desta classe de informação.
Só que você bem sabe, isso é impossível. No mundo atual em que vivemos, em que é tão fácil distribuir informações, tá? Não é preciso utilizar nenhuma dessas grandes plataformas, você pode sim distribuir informações. E eles não vão conseguir. Eles estão tentando aí, pessoal, é fechar o mais rápido que puder esta represa que está prestes a, a se desmanchar diante dos nossos olhos. Eles estão literalmente tentando reprimir a divulgação de novas informações que serão colocadas diante do público. Percebam, pessoal, que o próprio Trump dispõe, tá? Existe um elemento aí que está diante de suas possibilidades como presidente dos Estados Unidos, que é o Emergency Broadcast System, que é o sistema de emergência de transmissão. Ele pode se utilizar das grandes redes de televisão a começar a transmitir nas maiores operadoras de celular, mandar mensagens, mandar vídeo, colocar informações no momento em que uma crise se apresente nos Estados Unidos. Esse sistema de transmissão de emergência pode sim ser colocado muito em breve em ação, porque no momento em que o próprio Twitter deleta o perfil do Donald Trump, no momento em que a Amazon tira o Parler dos seus servidores, ou seja, não é possível hospedar o serviço desse aplicativo, eles estão literalmente cortando todas as formas possíveis dele se expressar. Ele pode colocar diante da sua administração, assinar o que é chamado do ato de insurreição, que é derivado de um momento de crise social em que não é possível a república funcionar de uma forma democrática. Ele pode colocar, portanto, em ação esse sistema, que é um ato, na verdade, chamado ato de insurreição. Ele pode se utilizar das Forças Armadas, no caso aí, se colocando como chefe das Forças Armadas, né, a posição que ele ocupa realmente no momento, e a partir desse momento, utilizar o sistema de transmissão de emergência, ou seja, o Trump pode colocar ainda, ele tem essa carta final. Ele pode diretamente se comunicar com todos os americanos quando assim o desejar, independente desta Big Tech, dessas grandes corporações que nesse momento estão apavoradas com essa possibilidade, apavoradas com a possibilidade de ele colocar informações diante do público. Eles estão apavorados. É por isso que a censura então começou tão forte neste começo de ano. Eles não querem que essas informações sejam divulgadas de forma livre e rápida. Eles querem cercear a distribuição de informação porque estão com medo. Fiquem atentos, qualquer boa novidade eu volto a gravar um vídeo, mas entendam que essa censura tem um viés político, social, e essa censura também tem um viés extremamente negativo, tá, pessoal? Pessoas e organizações literalmente negativas do mal estão se colocando aí diante de vocês para limitar a capacidade, a distribuição de informações nesse momento. Prestem muita atenção e lembrem-se, não confiem em ninguém. Não confiem nos presidentes, não confiem nos governadores, nos prefeitos, nessas grandes figuras políticas. Prestem muita atenção, não confiem na grande mídia, não confiem em ninguém, apenas coloquem sua confiança, pessoal, em Jesus Cristo. Orem para que todo o mal seja revelado. E Deus vai agir, tá? Deus vai se utilizar de diversas pessoas para colocar em evidência o que está acontecendo, para que esse véu que hoje encobre um mundo literalmente de pura maldade possa ser tirado e você veja o quão real e de forma muito triste, pessoal, é a força, é o alcance que o mal tem no mundo, tá? E que essas informações possam ser reveladas para que você desperte para a única verdade que existe na vida, que é Jesus Cristo. A maior força
que aqui se manifesta. Obrigado por sua atenção.